Em Gachakuta existem os Givers, personagens capazes de transformar armas ou objetos com um grande valor sentimental em Jinx, que são armas únicas alimentadas pelo poder da ânima. Pra quem não entendeu o que é Jinx, vamos lá, é que infelizmente foi traduzido no anime como instrumentos personalíssimos. Meu Deus. E assim, Gachakuta ainda não mostrou grandes batalhas, mas já demonstrou alguns poderes, como a gente conseguiu ver no mangá. Então a gente vai considerar esse top 10 Givers mais fortes, considerando a força, a habilidade e o seu potencial. Bora pro vídeo! Em 10º lugar, temos Jabber. Jabber é um dos vândalos, um cara muito sádico e masoquista. Ele é completamente obcecado por lutas. Seu prazer está em combates intensos, onde pode sentir e causar o máximo de dor. No mangá já mostrou sua força ao derrotar Sanka 2 vezes, sendo que na segunda deixou Sanka à beira da morte. Sua Jinx é a Ankira, formado por 10 anéis que se transformam em garras. A garra direita contém neurotoxinas, enquanto a garra da esquerda possui veneno. Jabber consegue criar e combinar novas toxinas a partir de plantas e animais. Essa versatilidade faz dele um oponente letal e imprevisível, capaz de adaptar seu veneno ao tipo de inimigo que enfrenta. Em 9º lugar, Gita. Gita é uma adolescente com visual único. Ela veste um traje de kaiju azul marinho, ela faz parte dos limpadores e integra a equipe criança. Sua Jinx também se chama Gita, e é justamente essa fantasia de kaiju que lhe permite se transformar em um monstro gigante. E no mangá vimos essa transformação alcançar o nível 3, e foi dito que ela pode crescer ainda mais, indicando que seu poder está longe do limite. Apesar de não termos visto toda a extensão de suas habilidades, a capacidade de mudar de tamanho e potencialmente alcançar formas ainda mais massivas faz de Gita uma presença intimidadora. Em 8º lugar temos Fu. Fu é um ex-membro novato dos Vândalos, que atualmente trabalha com os Limpadores, sendo estagiário. Tímido, covarde e dependente de ordens, ele evita tomar decisões por medo de assumir responsabilidades. Sua Jinx é a Ri, uma boneca amaldiçoada, extremamente tagarela, com quem fez um pacto. Quando não tem ninguém para lhe dar ordens e precisa de poder, Ri assume o controle de seu corpo, mudando completamente sua personalidade e o tornando extremamente volátil e overpower. Nesse estado, Fu mostrou seu potencial absurdo, como na luta contra Jabber, onde ele quebrou o antebraço dele apenas com um soco. A fusão de sua força brutal e a imprevisibilidade de Ri fazem dele um adversário que não pode ser subestimado. Em 7º lugar temos Bundus. Bundus é um dos vândalos. Cara, ele mostrou um nível absurdo de poder. Ele conseguiu parar a Ryo, o Andy, o Rudo e o restante dos faxineiros tudo ao mesmo tempo. A sua Jinx é chamada de Mãos, que é uma prótese com 6 braços mecânicos que ele foi adquirindo ao longo da vida. E isso acaba deixando ele muito apelão, porque uma das mãos ele consegue esticar o braço, a outra ele consegue usar garra, a terceira ele possui uma habilidade de bloqueio, a quarta se move aleatoriamente, a quinta aumenta de tamanho, e a sexta ainda não foi mostrada. Mas assim, é uma habilidade muito apelona. Em 6º lugar temos Zendi. Andy é um dos membros dos Limpadores e atua como líder da equipe Akuta. Cara, sem dúvida, o Andy é um personagem muito carismático. Ele tem uma Jinx bem diferente, que é um guarda-chuva, que a gente olhando pro guarda-chuva, a gente acha que é alguma coisa fraca, ruim, mas não é, gente. O guarda-chuva dele, o Onebreak, é muito apelão. Só que como eu falei no início do vídeo, eu estou ranqueando conforme o mangá mostrou e o potencial. O Andy, ele tá em 6º porque ele não mostrou muitas coisas no anime, nem no mangá. No mangá ele ainda tá muito como se fosse um mentor, mas o mentor pro Rudo do que o cara de combate das lutas. Mas não tenho nem o que falar dele. Ele tem uma velocidade muito aprimorada, ele consegue usar uma habilidade que ele usa a ponta do guarda-chuva com uma adaga afiada, ele consegue voar como se fosse um furacão, um tornado, e isso é muito apelão. A gente já conseguiu ver ele diversas vezes em ações contra outras feras imaculadas, mas como não foi muito explorado as habilidades e como não foi mostrado de fato ele lutando contra o líder dos vândalos, contra outras pessoas mais fortes, ele vai ser colocado em 6º. Em 5º lugar temos Rudo. Rudo é o protagonista da série e um dos membros dos Limpadores, fazendo parte da equipe Akuta. Sua Jinx é o 3R, uma luva que pertence à série Vigia, que lhe concede a habilidade de transformar lixos em nova Jinx. Cara, só pra vocês terem noção como essa habilidade do Rudo é roubada, ele consegue usar a criatividade dele pra luta e se adaptar a qualquer cenário. A gente conseguiu ver isso justamente contra o Jabber, que ele usa um medalhão para poder se esquivar dos poderes do Jabber. O medalhão
medalhão era para poder as pessoas voltarem em segurança. Ele usou aquilo que ele viu, transformou numa Jinx para parte defensiva. E a gente olha isso da maneira que é desenrolado no anime, é muito roubado. Só que ele tem um porém. Ele só consegue usar 3 Jinx por dia. E após usar, a Jinx ela é destruída. Não a luva, mas o que ele usou. Em quarto lugar, temos Zódio. Zódio é o líder dos Vândalos. E, cara, esse personagem aqui é fenomenal. Ele é um dos grandes antagonistas da série. Sua Jinx é Mishra, um casaco da série Vigia, que lhe permite transformar seu corpo em diferentes formas a partir do que ele consome. Isso torna um inimigo imprevisível, extremamente adaptado, capaz de criar recursos de combates únicos a cada luta. E assim, dentre todas as habilidades que já foram mostradas, vimos ele conseguindo voar e ele atirando como se fosse penas pontiagudas de alguma coisa que provavelmente ele comeu. Mas esse personagem é muito badass, muito foda, e ele tem a sua Jinx, que é da série Vigia, o que torna muito apelão. Em terceiro lugar, temos os Gêmeos. Otto e Ribaldi são chamados de Gêmeos, são limpadores que atuam na Filial do Sul e fazem parte da equipe Perigosa, um grupo formado pelos Givers mais fortes entre os limpadores, embora ainda não tenha sido muito explorado no mangá. Mas apesar da pouca aparição, são conhecidos por sua habilidade única de lutar em dupla, executando ataques em perfeita sincronia. A Jinx dos irmãos são os bonecos gêmeos, pequenos bonecos que quando ativados se transformam em gigantes que reproduzem seus movimentos. Com isso, os dois podem ampliar a sua força de combate, causando enormes destruições. E eles só estão no terceiro colocado por conta daquela situação que eu falei lá no início do vídeo. Eles apresentaram algumas coisas, porém não foram muito explorados. Se tivesse sido explorado mais um pouco, poderia ser top 1 ou top 2, mas são personagens muito fortes. Em segundo lugar, temos Tansy. Tansy é um dos membros mais poderosos dos limpadores. Reconhecido pela sua força, sua Jinx é a Tokushin, um carretel que lhe concede o controle de fios capazes de prender, imobilizar e até eliminar seus inimigos. Além disso, Tansy também possui o livro da série Vigia, uma Jinx raríssima que lhe dá a habilidade de alterar memórias, tornando-o ainda mais perigoso, conseguindo manipular a mente de aliados e adversários. Ele consegue criar clones a partir de seus fios, construindo uma criatura humanoide alada a partir dos fios, controlando a distância. Além dessas habilidades, a trama revela que Tansy é na verdade o anjo mencionado nos boatos, aquele que foi visto atravessando a fronteira em direção ao paraíso, e ele também é o verdadeiro responsável pelo assassinato de Hector, de quem roubou o livro da série Vigia, além de ter sido quem sequestrou a Amo, em eventos que influenciam diretamente o rumo da história. Em primeiro lugar, temos Tom Lily. Tom Lily é uma das personagens mais enigmáticas de Gachakuta. Até agora, ela só apareceu de relance no mangá, mas mesmo assim deixou claro que é alguém extremamente poderosa. Conhecida como uma cantora famosa, sua verdadeira força vem da Jinx Lunavis, um cajado que ela utiliza de forma mágica. Com esse poder, ela já demonstrou feitos impressionantes, como conseguir voar livremente, manipular objetos e até mesmo transportar pessoas, como foi o caso de quando ela levou o próprio Rudo para o palco. Lunavis permite que ela realize feitos que parecem não ter limites, como mudar de aparência instantaneamente e controlar objetos inanimados com naturalidade. O pouco que vimos dela já foi o suficiente para colocá-la entre os personagens mais poderosos do universo de Gachakuta. E esse foi o top 10. Se vocês discordam ou concordam comigo, deixem nos comentários. Fazem seu ranking aí, comentem, debatem com respeito e até a próxima jornada.